Fala, contador, contadora, você que está assistindo a reprise dessa live. Hoje você vai conhecer a história do Wellington Pires, um contador que está crescendo graças à diferenciação. Ele está aprendendo cada vez mais a liderar melhor pessoas, processos, a conquistar clientes, a cobrar o preço justo. Tudo isso através da contabilidade consultiva, esse método que prepara contadores para o crescimento. Então, se você também está comprometido em crescer, quer fazer de 2025 o melhor ano da tua jornada, você não pode deixar de assistir a essa live. Eu tenho certeza que ela vai te inspirar para você também chegar nesse resultado. Então, meu amigo Wellington, chegando aí, manda um oi aqui no chat, por favor, nos comentários, para eu poder te ver. Eu já solicito a sua entrada. Mas antes, deixa eu fazer um convite. Você que está me assistindo aqui, eu quero te encontrar pessoalmente. Nós vamos ter um encontro que vai reunir mais de 3.500 empresários contábeis. É um evento que vai acontecer em junho, depois do imposto de renda, dos dias 25, 26 e 27. Esse evento se chama Contabilidade Consultiva ao Vivo. É um evento que vai reunir os empresários contábeis mais comprometidos em crescer. Lá você vai encontrar contadores de todas as faixas de faturamento. Então você vai ter a oportunidade de conviver com contadores que estão na tua fase de jornada, seja você começando do absoluto zero, seja você já mais avançado, seja você um dos maiores empresários contábeis na maior faixa. Você vai encontrar com empresários da tua graduação e vai encontrar com empresários contábeis acima de você, com faturamento maior. E vai ter a oportunidade de trocar conhecimentos, ensinar e aprender uns com os outros. Isso é algo que só acontece no Contabilidade Consultiva ao Vivo. É um evento único, um evento transformador. E se você realmente quer fazer 2025 o melhor ano da tua jornada, você precisa comparecer nesse evento. Nós já temos milhares de contadores confirmados e eu quero te encontrar pessoalmente lá. Tá bom? Então, no final dessa live, vai lá no meu perfil, no link da bio e garante seu ingresso. O ingresso é super acessível, apenas R$ 297 para 3 dias de evento. É o ingresso mais barato do Brasil, porque esse é um evento financiado, né, pelas empresas, as maiores empresas do país de tecnologia contábil estão lá financiando o evento para você estar com a gente. Então não perde a oportunidade, você precisa comparecer no Contabilidade Consultiva ao Vivo. Beleza? Nos vemos lá. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Wellington aqui. Cadê você, meu amigo? Deixa eu te encontrar aqui. Está na bio e a gente se vê pessoalmente no Contabilidade Consultiva ao Vivo 2025. Um evento incrível. Grande Wellington, como é que você está, meu amigo? Fala, meu amigo, tudo certo? Tudo ótimo, A gente cara. tá Que aqui bom estar com para cortar você. careca. Também estou ajustando aqui para. Eu queria ver se conseguia me emagrecer, cara, mas esse milagre o Instagram ainda não lançou esse filtro. Tô na busca. E aí, Pedro, boa noite, tudo bem? Ótima noite. Obrigado aí, Wellington, por você topar esse desafio de estar comigo nessa live. Obrigado aí pela tua presença, cara. Imagina, eu que agradeço o convite aí, cara. Fiquei bem feliz quando me comunicaram aí do teu convite, fiquei honrado. Que legal, que legal. Aqui a gente faz o seguinte, Wellington, a gente traz gente boa, gente que está crescendo, para poder compartilhar a sua jornada. Eu acho que a gente, quando se inspira em outras pessoas, a gente persiste, a gente vai mais longe. E eu quero que os contadores conheçam a tua jornada de crescimento. Então, estou muito feliz de estar contigo nessa noite e já quero te pedir para você contar um pouco mais do Wellington. Quem é você? Você fala de qual cidade e como você começou na contabilidade? Bacana. Então, Pedro, eu sou Wellington Pires, né? Estou no ramo aí da contabilidade há quase 17 anos. Entrei na contabilidade a 17 de março de 2008, numa cidade chamada... Aniversário do meu filho, Sério? 17 de março. 15 de março. É verdade, mesma data. Cara, é uma data bem simbólica e importante para mim. Sou de São Paulo, sou da capital, então quando eu estou aí no Scale, eu me sinto em casa, né? E vim para Ituporanga em 2006, né? Então trabalhei em outros locais aqui. Iniciei minha jornada como colaborador de um escritório, dia 15 de março de 2008, né? Aqui numa cidade chamada Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Fica entre Serra e região litorânea. E iniciei nessa contabilidade, no setor fiscal, uma contabilidade que já tinha aproximadamente 40 anos, eram dois sócios. E minha história é engraçada porque eu comecei como colaborador, 5 anos depois eu me tornei gerente de uma filial da contabilidade dessa mesma contabilidade. Depois esses dois sócios, que eram primos, acabaram separando a sociedade depois de 40 e poucos anos. E entrei na sociedade com um dos sócios, e a gente trocou o nome para Star Conte Contabilidade. Foi onde eu iniciei, né, o ingresso na sociedade. E em 2023, encurtando um pouquinho a história, em 2023 eu comprei a totalidade das cotas desse meu ex-sócio.
e tenho a contabilidade hoje na minha família. Antecipando um pouco, quando eu adquiri as cotas, eu tinha uma colaboradora que estava comigo há 10 anos e eu fiz uma doação de cotas para ela, né? Meu braço direito, a Letícia, acredito que ela está assistindo. Vou dar um abração para ela aí. Meu braço direito, esquerdo, muitas vezes. E, cara, basicamente minha história iniciou assim, né? Até quando eu iniciei na contabilidade, eu só tinha formação em administração. E depois fiz algumas especializações, e depois de uns 5 anos, quando eu fui para gerência, daí acabei fazendo ciências contábeis e me formando também. Então, tenho as duas formações, ciências contábeis e administração, né? Tenho algumas pós-graduações em área tributária, gestão de pessoas, finanças, e agora fazendo uma pós-graduação também em reforma tributária, especializar cada vez mais, né? Para a gente entregar o máximo aí de conhecimento possível para aqueles que estão aí conosco. Basicamente, minha história é essa. Eu sou pai de dois meninos, o Arthur e o Matheus, marido da Jaque Bennett, Pô, também é que conhecida legal, na cara. internet aí. Cara, Como que você bacana a até. tua jornada, Wellington. Você então começou como colaborador Isso, e teve a oportunidade de comprar as cotas da empresa que você trabalhava. Caramba, que legal, comprei. cara. Comprei, muitos não sabem, eu comprei primeiro 10%, aí depois a gente montou uma filial em Tuporanga. É porque assim, ó, o meu escritório ele fica em Rio do Sul, a minha Rio matriz. do Sul. Só para você entender, dá 25 quilômetros de distância entre uma cidade e outra, uma cidade aqui próxima, né? Então, quando eu fui gerenciar uma filial que é em Rio do Sul, que depois se tornou nossa matriz da Starcont. E em 2021 a gente montou a pós-pandemia, a gente viu a necessidade de ter um escritório em Ituporanga, a gente tem um volume grande de clientes aqui, e é onde eu moro também. Então a gente montou a nossa filial em Ituporanga desde 2021. Então eu tenho a unidade em Rio do Sul, que é a nossa matriz, e tenho em Ituporanga também. Cara, já passei por Caramba, enchente. você E a pegou, cara? compra do escritório em 2023, final de 2023, foi por conta da enchente. Olha só, cara, como é que foi isso? Aqui a nossa região ela é muito afetada pelas cheias, né? Rio do Sul, principalmente. Do Poranga a gente acabou não sofrendo tanto, mas Rio do Sul, meu escritório, eu perdi o escritório todo. Eu e esse meu sócio, né? E a gente teria que começar o escritório, toda a infraestrutura do zero. Eu só não perdi servidor, cadeiras e computadores, né? Mas o restante, parte moveleira, perdi tudo. Arquivo que ainda a gente guardava, a gente acabou perdendo tudo. E graças à minha equipe ali, salvamos algumas coisas. A Patrícia, o marido dela, uma equipe extraordinária ali, o pessoal ajudou mesmo, é um pessoal que está comigo há muitos anos, né? Eu só tenho que agradecer a eles. E esse meu ex-sócio não queria mudanças, né? A gente foi afetado pela enchente, mas ele infelizmente acho que não tinha forças para lutar, vamos dizer assim. E eu acabei, né, me incomodando com isso e pedi para sair da sociedade e ele resolveu vender a sociedade para mim, né? E eu só tinha 20% nessa época e comprei 80. Então, e montei um escritório, cara, assim, moderno, um escritório num local melhor, né, fora da área de enchente. É um escritório padrão hoje, os dois escritórios, tanto Tuporanga como Rio do Sul, ele tem um visual idêntico, é tipo, eu brinco, né? Tipo McDonald's. Que os dois são bem parecidos, né? Se você está em Tuporanga, você tem a sensação que ali é Starcont. Se você está em Rio do Sul, você sabe que é o mesmo escritório que tem em Tuporanga, né? E acho que veio esse problema que a gente teve aí com as cheias, mas para mim foi uma virada de chave, assim, Cara, eu é um imagino, motivo de orgulho, cara. cara, eu acho que são esses grandes desafios que realmente forçam a gente a nos tornarmos grandes seres humanos, né? A verdade é que nessa hora do desafio, do aperto, que você tem que superar seus limites, que você tem que tomar um ato de coragem, e não falando mal do seu outro sócio, né, de forma Não, nenhuma, não. até porque certamente ele teve uma jornada muito importante, né, na empresa, na sua Contribuiu vida, muito. Sim, sim, é, contribuiu muito. mas talvez já era o tempo dele, né? Às vezes as coisas acabam acontecendo e às vezes faz parte da vida, né? Os ciclos acabam também. Sim. Mas você teve a coragem de, mesmo numa situação tão desafiadora como essa, de remontar, de recriar, em situação em que muitas pessoas cairiam no chão e ficariam lá, é, tristes, depressivas, desistindo. Você teve a coragem de ir, de dobrar a aposta, né? Não só ir, mas comprar a empresa dele. Você teve que desembolsar para isso, teve que pagar para isso. Você teve que Valor remontar um alto. escritório, você teve que reconquistar a confiança a moral do time, os clientes.
eu aprendi que quando a gente lida com uma situação grave como essa, quando você sai dela mais forte. Então, às vezes, no primeiro momento parece ser uma penitência, mas às vezes é uma bênção que acontece na nossa vida que faz a gente uma versão melhor, uma versão mais forte. Isso tudo depende muito de como você recebe, né, esse impacto. Tem gente que recebe impacto e fica perguntando: meu Deus, por que que isso aconteceu comigo? Por que que só comigo isso acontece? Eu sou sempre azarado, e cai numa depressão, num círculo vicioso. E tem gente que consegue ressignificar e fala: cara, pra que isso aconteceu? Isso aconteceu pra quê? O que que eu vou fazer da minha vida depois disso? E Esse talvez momento, você fez esse isso, né? momento para nós ali da Scar Conte, falo nós porque, cara, minha equipe é muito forte, né? O pessoal, cara, eles pegam junto, é um pessoal que eu tenho o maior carinho, né? Eu falo isso em reunião para eles, não tenho o menor receio de falar sobre isso, porque eles colocaram galocha, daquelas de plástico, foram lá tirar lama de dentro do escritório, né? Lavar a cadeira, né? Então, assim, cara, realmente são aquelas pessoas que sempre estiveram comigo, né? E compraram minhas ideias. A verdade é que muitas vezes eu olhava e dava vontade de ficar em posição fetal, chorando. Mas, cara, a gente tem uma responsabilidade social muito grande com os colaboradores, né? E com os clientes. E vou te falar, Pedro, a gente ficou 3 meses sem o escritório que era a nossa matriz em Rio do Sul e a gente cresceu. Eu não perdi cliente por conta disso. E a gente continuou crescendo porque na internet eu mostrava a minha saga, né? A nossa saga, né? De mudança, de enchente, de escritório novo. Mas eu tinha o de Ituporanga para atender. E o pessoal de Rio do Sul ia para Ituporanga, né? A gente cedia o carro e às vezes eles iam com o deles também. E eles iam e a gente conseguia dar conta do recado, né? Foi daí que aí surgiu servidor em nuvem, toda essa ideia de modernização, da gente realmente entender que a gente precisava se modernizar ainda mais, né? Automatizar os processos. Eu já tinha muita coisa automatizada, mas daí eu tive que acelerar os processos. E nesse mesmo ano veio, né, foi final de 2023, 2024, veio daí a questão da mentoria, né, do Scale. Então, cara, eu acho que tudo aquilo teve que acontecer para eu estar aqui hoje conversando contigo, sabe? Senão acho que não estaria, por mais que o escritório estava indo bem, faltava alguma coisa, sabe? Eu tenho bastante documento, eu brinco, né? Tem documento ali no Instagram, tem muitos vídeos, né? Muito relato sobre esse período ali. E acho que só deixou a gente mais forte, mais comprometido também com o cliente, sabe? E a gente em nenhum momento parou de crescer. A gente vem crescendo todo mês, né? Todo ano. Eu mostro o gráfico pro pessoal quando a gente faz reunião. E estou muito feliz. Acho que o caminho é esse, né? Dedicação, você acreditar, ter um propósito. Eu tenho o meu propósito muito forte, né? Eu sei o que eu quero. Sempre digo, cara, eu sei o que eu quero. E quando a gente sabe o que quer, nada pode parar a gente. Eu sei muito bem o que eu quero, o que eu quero para o nosso cliente, né? É levar o melhor, fazer com que ele também tenha o melhor, né? O melhor preço, o melhor custo, monetize de uma forma adequada. Então é isso que a gente leva, né, cara, para todo esse meu perrengue, né, que a gente passou já, desde pandemia e enchente, já pegamos algumas enchentes. E só veio para deixar a gente mais forte e entender que a gente precisa melhorar a cada dia. Não adianta ficar chorando o que aconteceu. A gente precisa ser resiliente, sacudir e vamos em frente, né? Temos saúde, Que lição, o meu amigo. resto. Que lição de vida que você está dando para gente, lição de empreendedorismo. E eu quero deixar para você que está nos assistindo, isso é mentalidade de gente vencedora. Mentalidade de gente vencedora é aquela que, diante dos desafios, levanta e segue em frente. Leva o golpe, óbvio, né? Não tem como passar impune de uma situação como essa. Imagina você ter sua história todo destruído e o desespero que dá, o medo que dá, a insegurança, mas segue em frente, não fica para trás. E é bom quando a gente ouve histórias como essa. Obrigado por você estar se abrindo, cara, e contar essa situação que você viveu, porque isso pode encorajar as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Talvez hoje você pode estar passando por uma enchente emocional. Não é nem uma enchente física, não é a água que está entrando no seu escritório, mas às vezes as suas emoções, sua cabeça está muito. Você está pensando em desistir, às vezes você está desanimado. Levanta a cabeça, você consegue, você é capaz de superar isso. Pede ajuda. Olha outra coisa legal também que o Wellington falou, de chamar, convocar a equipe. A equipe colocou galocha para poder ajudar, meter a mão na massa junto com ele. E certamente isso deixou a equipe mais forte também, deixou a equipe mais Muito, unida. muito, Então é muito um mais processo forte. em dor, gente, mas o crescimento ele é um processo em dor.
Às vezes a gente não entende por que está doendo tanto, mas isso é o crescimento. Às vezes vem por uma dor, por um problema bom, porque você está crescendo e, meu Deus, preciso aumentar meu espaço, preciso contratar funcionário e dar trabalho. Às vezes é uma dor ruim de algo que precisa ser corrigido. E eu anotei aqui que eu achei muito legal o que você falou, Wellington, das ações práticas que você tomou. Veja, sofremos com uma situação de enchente, que tua região infelizmente sofre com isso. Caramba, vamos preparar nossa empresa, vamos levar para os servidores em nuvem, vamos usar automatização de processos, vamos permitir trabalhar remoto. Ou seja, você não só lidou com o problema, como você aprendeu com ele. E eu acho que essa capacidade de aprender com os problemas é uma das coisas mais importantes que os empreendedores têm que ter. Os contadores têm que ser capazes de aprender com os erros, sejam erros nossos, sejam erros dos outros, sejam problemas que advêm. E você nitidamente aprendeu. Cara, vou preparar, vou ter uma outra unidade aqui, com um sistema de trabalho, de maneira que se der problema numa, eu tô em outra. É Achei isso aí. bem legal, cara, essa tua jornada. Ah, Parabéns por isso, meu amigo. Eu não sabia que você tinha tido essa superação tão grande e isso ah, aumentou ainda mais minha credibilidade aí em você. Ô, cara, obrigado. Até conversei com alguns lá do Scale, né? Tinha um pessoal aqui de Santa Catarina que já me conhecia. Eu sempre abro as portas do meu escritório para o pessoal vir conhecer. Então, teve alguns aí do Scale que vieram aqui já conhecer, fiquei bem feliz. E quem quiser conhecer, fico à disposição aqui para estar conversando, para estar mostrando como a gente venceu essa batalha, né? E estamos vencendo ainda. Ô Pedro, mas eu fui afetado pela enchente, mas meus clientes também. E aí, o que que faz uma situação E dessa? Eu fui talvez até uma afetado? reflexão, né? Olha que legal. Uma situação dessa de calamidade, a gente teve recentemente com o Rio Grande do Sul uma situação terrível, né? Mas não só aí, mas todo o Brasil a gente sofre muito com isso, né? Mas talvez eles verem você uma pessoa de coragem, talvez isso tenha sido muito importante para eles. Porque, caramba, meu contador tá ali, tá levantando, eu também vou levantar. A gente não pode desconsiderar que nós somos inspirados pelo exemplo dos outros. Não. Então, quando a gente vê o nosso próximo se movendo numa direção, a gente se encoraja a fazer a mesma coisa. Eu posso apostar que aquela galera que te acompanha, seus amigos, seus parentes, seus clientes, seus funcionários, eles se inspiraram nesse remontar, como você falou, você foi documentando, né, na internet, mostrando o que você estava fazendo, e com certeza isso inspirou eles também a se remontarem. E você falou uma coisa curiosa, caramba, você cresceu depois disso, olha só. Em muitas situações você imaginaria, meu Deus, meu negócio vai definhar, vai. Não, o seu negócio cresceu Sim. depois de uma situação como essa. Mais uma É, vez, acho que é muito culpa, entre aspas, né? Responsabilidade da tua liderança, cara, do exemplo que você deu. Muito bom. e a gente tem que acreditar, cara. Eu sempre falo, até tive reunião na sexta-feira com os colaboradores, eu digo para eles, quando a gente tem conhecimento, a gente não vai saber tudo nunca, isso é fato. Mas a gente tem que ter conhecimento de acreditar e acreditar na gente. Não, cara, isso aqui, porra, não vou sofrer com isso, por que que o cliente vai me deixar na mão sabendo que eu estou entregando melhor, estou me dedicando, eu fui atingido como muitos foram atingidos. Então, por que que ele vai me deixar na mão? E nenhum me deixou, né? E a gente também não deixou ninguém na mão, né? Teve alguns que a gente deu carência de, mesmo naquele momento, a gente ainda teve, né, a sensibilidade de dar carência para alguns que ficaram muito mais tempo com o estabelecimento fechado do que a gente, né? Então, eu falo para eles, a gente não precisa ter medo, a gente não pode ter medo. A reforma tributária está aí, também está assustando muita Bem uma gente, mas nova se, avalanche aí, inclusive, né? Mais uma é, enchente aí na cabeça. então assim, se você estudar, se dedicar, porque quando eu entrei lá em 2008 na contabilidade, foi quando entrou SPED fiscal, nota fiscal eletrônica primeiro, né? É até uma curiosidade que tem para Ah, te contar, cara, para te perguntar, me desculpa. Você falou que você entrou como funcionário do setor fiscal e depois você foi para um cargo de liderança, até você virar sócio da empresa. Como é que foi essa transição, Wellington? Porque é algo que é muito comum, o contador, ele ter essa jornada, esse desafio. Uma coisa é ser um bom técnico, outra coisa é ser um bom líder. Como é que foi para você essa transição? Pedro, acho que me ajudou muito foi a faculdade de administração, cara. Me trouxe muito essa questão de gestão, né? E também tive boas pessoas ao meu lado que me apoiaram e falaram, cara, você tem capacidade. Porque quando eu entrei na contabilidade, me colocaram para lançar inventário. Cara, mas uma pilha, assim, ó, gigantesca Coisa de boa, inventário. hein? Beleza, vamos lá. Daí, como é que eu faço? Tem que pedir para o sistema mandar e o pessoal, né, os clientes vão entrar em contato com o sistema, vão te mandar e tu tem que lançar esse aqui. Um a um, tem que digitar. Caramba, cara. Beleza. E eu mesmo entrava em contato com o pessoal do sistema dos meus clientes e fui pedindo, não tem como mandar em Excel? E eu fui vendo que dava para daqui a pouco adaptar isso. A gente usa o sistema Questor, né? Dava para fazer uma configuração dentro de um layout para o sistema importar, e foi isso que aconteceu. A gente
Eu entrei em contato com o pessoal do Questor, foi feito um treinamento, foi criado um layout para fazer a importação daquela forma. Então eu mandava o layout para o pessoal né, do sistema do meu cliente e eles faziam o layout conforme a gente solicitava, né? Não tinha um SPED naquela época. E em vez de digitar, eu importava. Então, coisas que eu ia levar um mês, eu levava tipo horas para fazer. Então, dentro da contabilidade, tinha um proprietário lá, o seu Rony, ele sempre me apoiou e sempre, né, me deu muita liberdade para estar desenvolvendo o trabalho. Então, eu fui, aí, com o tempo, né, fui aprendendo, me tornei líder do setor fiscal. E quando ele adquiriu um outro escritório, porque ele comprou um escritório, né, nessa cidade de Rio do Sul, ele falou: não, quando der certo, eu queria que você estivesse junto. E quero que você vá lá gerenciar. Eu falei: poxa, mas será? Não, você tem capacidade, você vai. E ele acreditou em mim. Então, por isso que até hoje eu acredito nas pessoas. Do mesmo jeito que ele acreditou em mim, eu acredito. Como eu acreditei na minha sócia, Letícia, né? Então, eu acredito nela, sempre acreditei. Então, aí a transição para sócio foi meio que natural, ô Pedro, porque eu já tinha um cargo de gestão, eu já estava há três anos já na gerência de Rio do Sul. E quando esses sócios separaram, depois de 40 e poucos anos, ou eu voltava para Ituporanga, ou ia para outra contabilidade, eu montava a minha, porque daí eu já estava com uma certa experiência, já estava com a malandragem no bom sentido de atendimento a cliente, relacionamento com o colaborador. Então já tinha a gestão, já sabia como é que funcionava o escritório de contabilidade. Daí eu solicitei para esse meu ex-sócio, falei, quando eu era funcionário, eu falei: cara, até fico aqui em Rio do Sul, boa parte da equipe foi eu que contratei, muitos clientes, o relacionamento foi comigo, pô, mas eu queria entrar de sócio. Pode ser 5, 10, 20%, mas eu queria comprar uma parte. Ele: cara, eu te vendo. É até bom. Eu falei: pô, fechou. E comprei 10%. Aí depois, de 2021, a gente montou o Ituporanga, eu comprei mais 10. Só que antes disso, você falou da transição. Então, a transição ela foi bem tranquila, porque eu já tinha esse cargo de liderança. Não era nada era uma liderança natural, não era nada impositivo, algo, né? Eu sempre tive uma liderança participativa, até com meus colaboradores. Hoje ainda é assim, né? Eu troco ideia, eu pergunto, eu peço opinião, eu chamo eles para algumas decisões mais, né, pontuais. Então, acho que essa transição para mim foi, não vou dizer tranquilo, mas ela foi natural, porque eu já tinha essa liderança que foi sendo construída através da confiança que depositaram em mim. E, cara, e tô aí, feliz, cara. Eu amo o que eu faço, assim. Acho que eu sou apaixonado pela gestão do escritório de contabilidade, vou dizer assim. Não a contabilidade em si, mas a gestão por escritório de contabilidade. Eu sou apaixonado, cara. Muito legal, cara. Muito legal saber essa tua jornada, que é uma jornada de conquista, conquista de confiança das pessoas, da confiança das pessoas que trabalhavam com você, terem você como referência, do sócio da empresa à época, que te convidou para você ser o líder e depois que te convidou para você ser E eu tenho sócio. colaboradores E dessa época aí, olha tá? só, cara, que legal. Estão Muito bom, cara. comigo, estão Mas comigo. tem uma parada que eu queria ressaltar do que se falou, que eu acho que é muito poderoso, e talvez isso, ao longo dos anos todos, né, um conjunto de comportamentos como esse, é que podem ter contribuído muito para o teu crescimento e podem contribuir para o crescimento de todos nós que estamos aqui nessa sala. Veja que esse exemplo que você deu do layout, ele fala muito sobre o seu comportamento. Existem pessoas que, quando estão diante de um problema, é desse jeito que tem que fazer? Tá bom, então vou fazer. E tá bom, se questionam, se contentam, fazem desse jeito. Os grandes líderes são aqueles que são capazes de questionar o status quo. Os grandes líderes são aqueles que são capazes de perguntar por quê? Por que eu faço assim? Será que não tem um jeito mais rápido de fazer? Será que não tem um jeito mais barato de fazer? Em última análise, será que não tem um jeito de não fazer isso? De isso ser feito de maneira automática? Ou você estava diante, na época, de um trabalho que sempre foi manual, de imputar E dados na mão, maçante, né, cara? porra, Maçante. extremamente O dia maçante. inteiro ali digitando. Pô, não era E legal. olha que você tinha tudo para continuar, porque você era um funcionário recém-contratado, que não tinha autoridade na empresa, mas você foi buscar se indignar. Cara, por que eu faço assim? E descobri que dava para fazer de um jeito melhor. E isso veio do teu comportamento. Eu quero ressaltar isso, turma, porque às vezes nas nossas empresas a gente está repetindo hábitos e processos antigos que tem jeito mais eficiente de resolver.
mas a gente continua simplesmente por ser uma coisa familiar, uma zona de estabilidade, alguns chamam isso de zona de conforto, que você não evolui teu negócio contábil porque você não está questionando. Será que não existe um jeito mais eficiente de fazer isso? Será que não existe um jeito mais barato, mais rápido? É essa a atitude que o empreendedor precisa ter. É essa eterna inquietação. Será que não tem um jeito melhor, mais rápido, mais fácil de não fazer? E foi o que você mostrou lá atrás, no início da É, jornada, na importação, e que talvez ao longo dos anos esse comportamento de questionar as coisas e buscar soluções melhores faz você virar uma pessoa que resolve problemas, que cresce. Então, e a- foi muito legal esse exemplo que você deu, porque ele nos traz presente. Será que eu tô questionando o status quo? Será que eu estou buscando inovar? Ou estou fazendo a mesma coisa sempre, do mesmo jeito, e às vezes até esperando resultados diferentes? Se você não faz de um jeito novo, cara, não tem não resultado adianta. diferente. Assim, ó, aí nesse mesmo período ali entrou nota fiscal eletrônica. Aqui na região tem muito frigorífico, né? Então foi um dos primeiros a entrar na obrigatoriedade. A gente tinha um cliente frigorífico que era bem no interior, né? Numa cidade aqui próxima, em Buia, só que era bem afastado esse frigorífico. E eu tive que ir lá ensinar eles a fazer nota fiscal eletrônica. Rapaz, naquela época não tinha internet como é hoje. Tive que levar, era tipo um pendrive da TIM, era um modem pequenininho. Tive que levar, a gente teve que pegar o computador com uma extensão gigantesca, levar no alto do morro o computador. Isso não é história de pescador, não, tá? Tive que levar no alto do morro e transmitir a primeira nota fiscal eletrônica desse cliente. Acredita? Ele não tinha internet que nem tem Acessível, hoje. né? Acessível, cara, e não tinha fibra ótica. Hoje já tem, mas naquela época não tinha. Depois ele colocou uma internet via rádio, porque viu que aquilo ali não ia mudar, que era uma necessidade. Então eu peguei essa época de mudança, né, da nota do bloco e vim para a nota fiscal eletrônica, SPED. Então eles também me deram os proprietários do escritório na época me deram essa autoridade de dizer assim, Wellington, tu vai lá, aprende, seja o melhor e dê o seu melhor. E, cara, eu fui estudando, fui me desenvolvendo, curso eu fiz, sei lá, passou de 100 tranquilamente. Assim, nessa época ali, muitas horas de Isso é uma coisa legal que estudo. você comentou aqui que eu capturei, cara. Você se manteve sempre em desenvolvimento, né? Sim, Você fez estudos na área de finanças, na área sim. tributária, na área de pessoas. Isso também é uma grande lição para a gente. A pergunta que eu deixo para você que está nos assistindo: quando foi a última vez que você fez um treinamento, uma imersão, um programa de educação? Quando você se qualificou pela última vez? Porque às vezes a gente fica querendo treinar nossos funcionários. Ah, vou estar você no curso e tal. Mas lembra que a empresa é reflexo do dono. Se você não se desenvolve, a sua equipe não vai se desenvolver. Você tem que ser a primeira pessoa a se desenvolver. Porque, inclusive, quanto mais afiado, desenvolvido, forte você estiver, por espelhamento, você vai fortalecer as pessoas do seu lado. Você começa a exigir delas um pouco mais, você começa a dar mais exemplos, melhores exemplos. Você começa a ter clareza de como delegar melhor, de onde alocar as pessoas. Então, se você não está se treinando, como é que você vai querer que seu funcionário treine? O seu funcionário, ele tem você como referência. E muitas vezes a gente esquece disso, né? De nos autodesenvolver. E você comentou ao longo da tua jornada que você fez por várias vezes programas, treinamentos, sejam de natureza técnica, seja de natureza gerencial. E eu acho que isso também é uma coisa bem legal que você falou, que eu quero destacar para a turma que está aqui com a gente. E até uma curiosidade, Wellington, quando é que foi que a gente se conheceu? Você lembra como é que foi esse contexto? Eu te sigo desde 2021, tá? Que Eu vi legal, hoje no cara. Instagram, te sigo desde 2021. E como é que eu te conheço? Daí eu te vi no congresso, acho que você não lembra de mim, mas eu fui lá falar contigo. Congresso que teve em Balneário Camboriú. Eu não tô te ouvindo, Pedro. Ah, foi mal, entrou um mudo aqui, foi mal. Você fala no congresso no CBC, Em em Balneário? Balneário, Que eu tava lá, legal, que é próximo cara. aqui, né? É Próximo assim, verdade, coisa de pertinho de 3 horas, você. né? Que legal. E eu fui lá falar contigo, mas ali que eu te conheci pessoalmente e tal. E depois a Duda, que tem uma contabilidade em Barra Velha, minha amigona, Que parceira, legal. uma querida, a Duda que falou do Scale, né? Falou uma, falou duas, não, vamos e tal. E ali começou. Eu falei, pede para alguém entrar em contato. Daí entraram em contato e aí começou. Que Daí que eu te bacana, conheci. cara. Daí depois lá no Scale, né? Daí no Scale. Pô, não sabia que tinha sido a Duda que te indicou, não, cara. Foi Que a Duda que me bacana. A Duda é uma indicou, pessoa muito cara. querida. A Duda é uma parceiraça. Ela já veio no escritório, já veio, eu já fui no dela conhecer, ela já veio aqui. Tem uma amizade muito Isso é muito boa. legal, cara, porque você fica quanto tempo de balneário, de distância? Ela dá umas 3 horas mais ou menos Umas de, três de horas, carro. legal. É. Então, assim,
Veja que você, mais uma vez, buscando conhecimento, você foi lá no Congresso Brasileiro de Contabilidade, que foi em Balneário, pegou aí 3 horas ou mais de estrada, né? Porque com aquele engarrafamento maravilhoso, Não, deixa eu te talvez um pouquinho. falar. O pior não é isso. É que eu tava de férias, eu tava na Argentina e eu cheguei às 5 da manhã, eu deixei minha família em casa e às 8 da manhã, às 5 da manhã eu deixei eles em casa. Às 8 da manhã eu peguei o carro e fui para Ei, Balneário. coisa boa. Tão Então, diretão. assim, cara, eu podia dar um monte de desculpa, não vou estar cansado e É isso tal. aí, cara. E assim, Pedro, falar, não é que a gente tá falando pra. Aqui a gente tem o costume de falar se achar, mas não, cara, é que eu ouço muita gente reclamando e, poxa, não coloca um gás a mais, sabe? Não dá aquele 10% que vai fazer a diferença, sabe? Isso aí. É óbvio que aquele dia eu tava cansado, é óbvio que eu queria ter ficado com a minha família, mas, cara. Eu sei que também eu ter ido foi muito importante no pro congresso. É a minha profissão, é aquilo que eu sei fazer, né? Então, é aquilo que você falou, referente aos colaboradores. A gente tem que ser exemplo, né? Então, a gente precisa, até para os clientes também, os clientes saber que a gente está também se desenvolvendo e está buscando conhecimento. É extremamente importante isso, cara. Para mim, isso é inegociável. Falar o português claro, né? Então eu te conheço desde 2021, eu já te sigo. Daí Legal. quando tava lá no congresso, assisti a tua palestra, e pô, e depois do Scale, daí virou admiração Pô, mesmo. que legal. Feliz de saber disso e também de saber desse contexto do Congresso. Você falou uma coisa muito, muito importante. A gente, às vezes, não entende o real valor das coisas, mas como é importante a gente cumprir nossa palavra. Porque quando a gente dá nossa palavra, eu vou para algum lugar, a gente está declarando uma intenção. Declarando uma intenção para as pessoas que estão com a gente, seja nossos companheiros, nossos funcionários, seja para nós mesmos, né? A gente está falando, cara, eu vou fazer. No momento que você se compromete com algo e você não faz, você está caindo numa armadilha terrível, que é de ferir a sua palavra. E quando você fere a sua palavra, você começa a perder credibilidade. Perder credibilidade com as pessoas ao seu redor, que vão pensar, ih, o Wellington fala e não faz. O Wellington promete e não cumpre. Perder sua credibilidade com você mesmo. Então a gente precisa cada vez mais ficar atentos o como íntegro nós estamos sendo, inteiros, de cumprir a nossa palavra. É óbvio que a gente, como ser humano, a gente falha em muitas coisas, gente. Não existe ninguém perfeito. A gente sempre vai falhar com alguma coisa. Mas se a gente buscar de maneira intencional cumprir com a nossa palavra, a gente se torna líderes mais fortes. Porque as pessoas ao nosso redor vão saber, caramba, quando esse cara promete, ele cumpre. Então, na hora que ele colocar um objetivo, eu vou jogar junto com ele, porque eu sei que ele vai chegar, eu sei que ele cumpre. Agora, se as pessoas não acreditam em você, elas não fazem a parte delas. E aí você chega no objetivo. Isso de integridade com a própria palavra é muito importante. Você tinha todos os motivos para você não ir no evento. Pô, acabou de voltar de uma viagem. Naturalmente, você vai para a Argentina, que é um lugar maravilhoso, come-se carnes maravilhosas, vinho maravilhoso. Então, por um lado, você está num êxtase de voltar daquele lugar maravilhoso. Por outro lado, um inferno de coisa para resolver no escritório, tudo acumulado, cheio de problema. Você tinha tudo para não ir. Tudo para não ir. Mas você foi lá cumprir tua palavra. Eu acho que isso é muito importante. Eu quero deixar essa sacada para você que está aqui nos acompanhando. Cumpra aquilo que você promete, porque isso vai te deixar uma pessoa mais forte. E para fechar esse raciocínio, tem um conceito que eu gosto muito, que é o seguinte: existem dois tipos de pessoa na vida. As pessoas que dão jeito e as pessoas que dão uma desculpa. Inclusive, fez até festa aqui agora, meu Deus, Pois um é, que efeito doido aqui. loucura isso aí. Entrou aqui a parada muito louca. Mas tem dois tipos de gente na vida: as que dão jeito e as que dão desculpa. As que dão desculpa, elas são muito boas. Elas dão desculpas boas pra caramba, sabe? E são desculpas que você ouve e você dá razão. Porra, é verdade, cara. Você tem toda a razão. Eu também no teu lugar não iria. E as pessoas dão jeito, elas fazem o que tem que ser feito, mesmo tendo boas razões. Elas são pessoas irrazoáveis. Apesar das boas razões, elas vão lá e cumprem, vão lá e fazem o que tem que ser feito. O problema é que dar uma desculpa vicia. Você se vicia em dar desculpa. Aí você dá uma desculpa para não ir num evento que você deveria ir, você dá uma desculpa para não se desenvolver, daqui a pouco você dá uma desculpa porque você não está crescendo, aí daqui a pouco você dá uma desculpa porque você não está sendo feliz, daqui a pouco você está a tua vida inteira dando desculpa, dando justificativa, criando considerações na sua cabeça para justificar aquilo que você não está alcançando de resultado. Então, muito cuidado, você que está nos assistindo, se você não tem sido uma pessoa que dá desculpa demais. Apesar de dar trabalho, é melhor ser uma pessoa que dá um jeito. Aquela que dá um jeito de fazer, ela tende a ter mais resultado na vida do que aquelas que dão uma boa desculpa. Então, eu queria deixar essa sacada, porque você, Wellington, provou que você deu um jeito. Você saiu 5 da manhã, depois de uma viagem, pegou 3 horas de estrada para ir para Balneário Camboriú em busca do novo, do conhecimento, em busca de cumprir sua palavra. Isso é atitude de gente vencedora. Isso. E você podia ter dado uma boa desculpa. Não, cara, 5 da manhã, porra, desculpa, eu vou Não, ficar aqui na cama, aqui podia ter ido no quentinho. outro dia ou nem ir.
Mas não era essa a questão era, cara, eu tava comprometido, eu tô comprometido com o conhecimento, cara. Minha família me apoia, e enquanto eles me apoiarem, eu vou estar comprometido com aquilo que eu tenho que fazer. Isso aí. Meu sonho, bicho, é que a nossa profissão seja reconhecida como a mais foda do Brasil, cara. Porque é muito difícil, cara. E eu fico louco quando, tipo, se cobra pouco em contabilidade. Porque, cara, é muita burocracia e responsabilidade. A responsabilidade, ela é muito grande, cara. E a gente tem que ter um nível de conhecimento, discernimento e paciência absurdo, né? Hoje, né, se fala muito em falta de mão de obra, então a gente tem que investir em tecnologia, em automação, em processos. É tudo muito no fio da navalha, daí vem reforma tributária. Cara, agora é o nosso momento da gente se mostrar e dizer: estamos aqui, pode confiar que a gente vai dar jeito. Mas eu vejo que, infelizmente, os profissionais, em vez de se abraçar, estão se matando, cara. E o Scale mostrou que é possível você ter parcerias e amizades dentro do ramo da contabilidade. Cara, eu fiz muita amizade boa aí, bicho, de verdade, assim, ó. Me... Eu sempre gostei de ter esse relacionamento com os contadores, de trocar ideia, trocar informações. Ouvi lá, no... acho que foi alguém do Master que falou que no topo as pessoas estão se ajudando, né? E, cara, isso eu nunca mais vou esquecer. Não que a gente esteja no topo, mas se eu estiver próximo dele, eu quero ajudar, eu quero ser ajudado, eu não, sabe? E acho que o que falta na nossa profissão, Pedro, é um pouquinho disso, cara, assim, sabe? Parceria, de trocar ideia, em vez de estar se matando, cara, vamos se ajudar, vamos cobrar um preço justo, vamos apoiar. Ó, eu tô fazendo isso, vamos fazer isso também, né? Para que o seu negócio você consiga desenvolver da forma que eu fiz, ou vice-versa, sabe? Eu acho que falta muito isso na nossa profissão. Não que vai ser perfeito, nada é perfeito, né? Nunca. Mas eu acho que, cara, tem como a gente ser diferente, porque assim, tu chega num restaurante, dei até esse exemplo na reunião que eu fiz aqui com o pessoal. Chega num restaurante, você pede arroz, feijão, bife, batata e carne. Tem duas formas dele entregar para você isso. A batata ou frita ou assada. Você pediu batata, né? Contabilidade é a mesma coisa. É tudo igual. O que que vai diferenciar? A entrega, né? Então, para eu entregar mais e melhor, eu preciso ter conhecimento para dizer para o cliente que é dessa forma e por que que eu estou entregando, por que que eu estou agregando valor nesse produto, por que que eu estou entregando um BPO financeiro, por que que eu estou dando uma consultoria de uma forma diferente, para daí dizer, ó, meu valor é esse por conta disso. Mas preço por preço eu não brigo, não. Eu brigo por conhecimento e qualidade. Sempre falo pro meu pessoal, ó, cara, a gente não vai brigar para ser a contabilidade maior. Mas a contabilidade mais foda, eu vou brigar por isso. Isso é fato. Legal, cara. Mesmo que a Que gente não baita mentalidade. consiga, mas eu vou brigar. Que tão importante ou mais importante do que o resultado é a causa, né? Por que que eu brigo? Eu brigo para ser melhor, eu brigo para ser melhor do que eu mesmo, não para ser melhor do que o outro, né? Para estar numa versão melhor, porque o meu Exato. cliente merece, porque eu mereço ser o melhor. Então, essa mentalidade dos grandes líderes e que é muito bom a gente ter hoje, minha visão, Wellington, eu empreendo na contabilidade com a minha família há 23 anos, 24 agora a gente fez 2025, né? Desde que eu vim aqui para o Espírito Santo. Eu sou do Rio, mudei para cá, né? E aqui eu sempre me senti muito sozinho. A gente não tinha muito um ambiente para trocar com outros empresários contábeis. Aqui no meu estado, muitos contadores se viam e ainda se veem como adversários um do outro, como se eu tivesse que, caramba, eu tenho que ser melhor do que o outro, eu não posso perder o espaço, seja lá qual for o raciocínio, quando na verdade a verdadeira competição é da gente com a gente mesmo. O mercado é tão amplo, ele é tão vasto, tem tanta oportunidade, que no final das contas não tem concorrência. A concorrência somos nós mesmos com os nossos medos, com os nossos anseios, com as nossas limitações, com aquilo que a gente ainda não sabe, com aquilo que a gente ainda não domina. Então, ao invés do contador se ver como adversário, ele tem que ser capaz de admirar um outro. Ele tem que ser capaz de ensinar para o outro e aprender com o outro. Porque todos nós temos o que ensinar e todos nós temos o que aprender. Muito. Se a gente assume com humildade essa vontade de trocar, todo mundo cresce. E é o que acontece nos nossos eventos, né? Como é o Contabilidade Consultiva ao Vivo, como é o Scale. Porque lá o que tem é gente boa, gente de bem, querendo crescer junto. E eu fiquei feliz de E saber, a especialmente galera por compartilha mesmo, cara, lá. a Pô, turma fala sobre compartilha. faturamento, funcionário, cliente. Porra, é muito É legal. isso aí, cara. Eu acho que E é o só único pensar no lugar caso da que eu já Duda ter falei que. sobre isso, assim, sobre faturamento, sobre inadimplência, quanto que fatura, quanto que tem de inadimplência, cara, abertamente, de uma forma muito É natural, sem isso aí. medo. É isso aí. De maneira humilde, buscando melhorar, de maneira autêntica
E só o fato da Duda ter te convidado, né, cara, fala muito sobre isso, porque ela é do seu estado. Ela poderia. Não, Sim, é meu sim. concorrente, pô. Por que que eu vou indicar esse cara? Veja, a nossa turma, a nossa galera do Movimento Contabilidade Consultiva é uma turma tão bacana que quando a gente tem outra pessoa legal, a gente quer que venha junto, mesmo sendo um concorrente. De fato são, vocês são do mesmo estado, vocês competem por empresas da mesma região praticamente, mas ela te chamou e você chama outros, porque é esse o pensamento de abundância. As pessoas de bem querem estar perto de pessoas de bem. E eu fico muito feliz de hoje reunir essa galera toda e saber que essa galera é a que vai liderar. Porque diante um momento, minha visão, Wellington, de tanta transformação, com a reforma tributária que está vindo, que muda completamente o jeito do Brasil funcionar, o jeito das empresas funcionarem, muda completamente o jeito da empresa contábil funcionar. Tem um outro elemento vindo muito forte que a gente ainda não deu a devida importância, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial perpetuando, penetrando nos processos contábeis, ela substitui muito do que a gente faz. Então são tantos fenômenos, macro tendências que estão vindo, que se a gente se mantiver sozinho, a gente está correndo perigo. A gente não é capaz de enxergar tudo ao mesmo tempo. A gente precisa ver pelos olhos das outras pessoas. E é por isso que esse membro do Master falou que os grandes estão se ajudando. Eles não se ajudam só por um ato de benevolência, eles se ajudam por sabedoria. Porque não dá para você ver tudo. Você tem que ver com os olhos das outras pessoas. E isso é algo que muitos contadores ainda não se atentaram. Eles estão presos no seu escritório, como se a solução estivesse no escritório. Não está Não, no escritório. A não. solução está fora. Você tem que buscar E, conhecimento fora, com novas e, o- pessoas. e o legal, ó, hoje de tarde eu conversei com o Fernando Provenzano, Pô, Fernandão, aí gente boa pra Aí de São caramba. Paulo, cara, ele tá colocando questor, né, em nuvem, sistema em nuvem e tal, o servidor dele em nuvem, a gente trocando ideia. Daí eu falei, ah, bicho, vamos fazer uma call aí, eu vou te mostrar como é que eu fiz aqui. E apresentei a tela para ele, a gente conversando, trocando ideia, a gente troca muita figurinha, cara, ele manda mensagem, eu mando para ele, aí de São Paulo, né? Então, uma das amizades que eu fiz ali, cara, quero levar, meu, eternamente, porque o cara é muito sangue bom, né? Como eles costumam dizer em São Paulo. Muito Pessoal, muito sangue gente bom, boa, cara. muito do bem, cara. Pô, e trocamos uma ideia bem legal hoje. Falei, bicho, precisar, tamo junto e quando eu precisar, eu vou te ligar. E ele sempre se colocando à disposição, né? E, Pedro, é por aí, cara. Assim, eu acho que é como você falou, a gente está passando por um período agora de transição tributária, acho que é a maior desde a Constituição de 88, né? Onde vai afetar todos, né? Não é a contabilidade que se vire, não, é todos, né? Preço de custo ali que você, desde o fornecedor ou a hora que você vai vender, para colocar uma markup, tudo isso vai afetar. A gente está aqui como, né, como a ponte disso, de orientação, a gente vai estudar e sabe como é que vai acontecer, como é que a gente vai fazer, mas lá no final é o cliente que vai decidir, né? Então, é isso que a gente tem que conscientizar, contadores, enfim, a sociedade como um todo, que é um trabalho em conjunto, né? Não adianta ficar apontando o dedo na ferida, ah, o problema é de vocês, ó. O outro veio na frente e me explicou, o outro fez a palestra aqui na cidade. Não, eu acho que é confiar naquela pessoa que você confia há muitos anos e pode ter certeza que quem é da área vai dar jeito, né? A gente que é da área, a gente vai dar jeito. Só não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Sentado não adianta de nada. Que você falou, dentro do escritório não vai ter muita coisa, não. Isso aí. Né? É isso. Meu amigo, que bom poder conversar com você, cara. Tô, como eu falei, te admirando ainda mais saber de tantos desafios que você superou com essa enchente, com a conquista, né, da sociedade, a compra da sociedade, e agora se reinventar todo que estamos vivendo junto. Tenho certeza que você vai muito longe e esse crescimento que você teve, ele não só crescimento de faturamento, de número de clientes, de funcionários, esse crescimento, como a gente brinca lá no Scale, né, dessa parte de cima da árvore, a árvore que cresce galhos, folhas, frutos, dá para ver nitidamente que ele também é um crescimento que foi para baixo, né? De criar raízes, de ficar mais forte, de ficar mais firme. E muito feliz de ver isso acontecer, meu amigo. Que bom que a gente está junto nessa. Quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua Ah, dedicação, por você ter compartilhado imagina. aí tua visão, tua experiência. Tenho certeza que a turma que nos acompanhou adorou essa conversa, sair daqui mais inspirado. Eu quero te passar a bola para você mandar uma mensagem final aí para os contadores que estão nos acompanhando. O que você diria para a turma que está nos acompanhando? Cara, quem está acompanhando aí, né? Espero ter contribuído um pouco com conhecimento, história, né? Eu acredito que acho que tudo que a gente ouve, que a gente consegue se conectar, faz sentido, né? Para a gente sempre estar melhorando, sempre estar buscando o melhor para a nossa vida. O crescimento ele vem com muitas renúncias, né? Eu renunciei muita coisa para conseguir
tá onde eu tô, né? Estou feliz onde eu estou, mas tive que abdicar de muitas coisas, né? Às vezes deixar um pouco a família de lado em alguns momentos, amigos, né? Algumas festas que às vezes a gente acaba não indo. E se eu tenho uma dica para dar, gente, estudem, estudem, estudem. Vamos, o que vai fazer a gente transformar o nosso país é o estudo, é o entendimento de que as coisas podem ser melhor, é o pensamento positivo, né? Acho que é por aí, Pedro. E também, quem tiver a oportunidade de ir para o Scale, não estou falando isso porque estou na tua frente, não, porque eu já falei para várias pessoas, vá, porque lá só tem gente boa, né? Pessoas que só querem o bem. E eu não imaginei de estar num lugar de ter tanto contador gente boa, tá? Cara, do mais novo ao mais velho, do master ao scale, independente do faturamento, cara, a galera. Queria mandar um abraço também pro meu pessoal que tá aí mandando CCAV. Com certeza eles vão Legal, querer ir, vou ter que levar. legal. Muito bom. Meu amigo, obrigado aí pela contribuição. Foi incrível bater esse papo com você. Que orgulho de ver esse crescimento. Eu tenho certeza que você vai ainda mais longe. A gente está diante aí de, pegando o exemplo que você viveu, de uma nova, entre aspas, gigante, tá, gente? Uma nova enchente, né? A reforma tributária vai vir um impacto muito forte nas empresas e ela vai precisar de líderes para reconstruir as empresas nesse novo formato. Uma vez que, como você bem falou, você vai mexer no custo das empresas, mexe na precificação, mexe na gestão financeira, mexe na gestão, até no inventário que você fez lá atrás da mão vai mexer a coisa boa. Tudo vai mexer nas empresas. E as empresas vão precisar de líderes para poder remontar essas empresas, esses negócios. Eu tenho certeza que você será um desses grandes líderes. Então, que bom poder estar Obrigado. contigo no campo de batalha, Wellington. Obrigado aí, parabéns pelo trabalho incrível, parabéns pela sua equipe também, porque eu sei que nada disso se faz sozinho. Isso é um trabalho de equipe, de time, e eu tenho certeza que vocês vão muito longe. Obrigado por Ah, tudo, a gente se obrigado, vê em cara. breve. Te agradeço o convite mais uma vez. Fiquei muito feliz, cara, pelo convite. Agradecer minha equipe aí, você falou deles, eles estão aí assistindo, né? Muito feliz, né? Cara, tem uma equipe incrível, né? A gente tá contratando mais pessoas, né? Eu digo para eles, cara, a gente crescendo, vocês são a base, né? Vocês que vão fazer essa galera crescer também. Então, a empresa cresce, todo mundo cresce, e não é crescer só financeiramente, mas também intelectualmente, profissionalmente, pessoalmente. Acho que uma coisa puxa a outra, né? Então, acho que é por aí, né, Pedro? A vida é sobre isso, né? Isso aí. Que bom que a gente está crescendo junto, meu amigo. A gente se Beleza, vê em breve. e estarei lá, tá? No Scale, dia 24, 24 e 25 de abril, é isso aí. A gente se vê em parece. breve. Daqui a Sim, em pouquinho. breve, tá logo aí. Tá Tô logo aí. ansioso já. É isso aí, parceiro. Avante. Até breve. Fica com Avante. Deus. Tamo junto. Valeu. Abraço. Foi uma boa. Recados finais antes da gente encerrar a live. Caramba, como é bom falar com uma pessoa com essa energia, né? Como é bom poder conversar com um empreendedor que supera desafios, que encara problemas difíceis, né? Imagina só, uma enchente, você vê seu escritório, aquilo que você construiu com tanto amor, com tanta dedicação, você vê aquilo que, em questão de horas sendo destruído, e você ter a coragem de levantar a cabeça, de remontar, de reconstruir. Isso é um processo muito doloroso, mas também que forja um ser humano forte, né? E dá para ver nitidamente como o Wellington é esse cara forte, esse cara inspirador, que inspira a sua equipe, que inspira seus clientes. Tenho certeza que inspira seus filhos também, que vão ter um pai, um grande líder, uma grande referência. É sobre esse tipo de gente que a gente tem que estar perto, galera. Esse tipo de gente. E havia até uma mensagem aqui de uma pessoa, Catiane, olha só, muito bom acompanhar essa live hoje, pois eu estava bem desmotivada com a área. Tinha a impressão de que eu não saía do lugar, que eu estava andando em círculos, estagnada. Catiane, primeiro, parabéns por você se abrir dessa maneira, por você estar aqui. Isso mostra como você realmente quer crescer, como você está aberta a isso. Obrigado pela tua confiança de você estar aqui com a gente. E você está no lugar certo, porque aqui é um lugar de gente de bem, de gente legal, que ajuda uma outra, de gente que se desafia a crescer, de gente que supera desafios. Todos nós temos nossos desafios, não tem ninguém perfeito, não tem ninguém melhor do que ninguém. A diferença é que a gente decidiu ir junto. O que a gente faz no movimento Contabilidade Consultiva é reunir esses contadores de bem e encarar os desafios juntos, um ajudando o outro, um servindo ao outro, um pedindo ajuda ao outro. E isso faz a gente ficar mais forte. Ouvi, como o Elton falou, de que, caramba, ele está conversando com um contador, que é o Fernando Provenzano, lá de São Paulo. Fernando aumentou o faturamento dele, foi de 170 mil para 250 mil reais de faturamento do final do ano para cá, para agora, em, sei lá, menos de um ano. Então imagina só o crescimento de um contador. E esse contador que está crescendo, contribuindo com outro contador que também está crescendo, e um puxa o outro. E isso tudo é algo que só acontece nesse nosso mundo paralelo, né, na contabilidade consultiva. No mundo real da contabilidade, os contadores não se ajudam, está cada um no seu canto, tentando reinventar a roda sozinho.
E existe sim um grupo de pessoas que se ajudam, existe um grupo de pessoas que contribuem umas com as outras. E existe um caminho, um método para você crescer. É exatamente isso que a gente fala no Contabilidade Consultiva ao Vivo, que é esse evento presencial que eu comentei logo no início. Um evento obrigatório. Você que é empresário contábil, que quer empreender na contabilidade, você precisa ir no Contabilidade Consultiva ao Vivo. Porque lá você vai encontrar pessoas como o Wellington, pessoas com esse pensamento positivo, pessoas com essa iniciativa, com essa execução, que não dão desculpas, que não tem mimimi, que faz o que tem que ser feito. E você, Catina, que está aqui, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você se identifica com essa mensagem. Você está aqui porque você também quer ser essa pessoa. Você está aqui porque você também merece crescer. Então, eu acho que isso para você, Catina, pode ser um chamado, sabe? Talvez você está diante de um chamado, de uma convocação, para você mudar de vida de uma vez por todas e ter um resultado muito maior e melhor, porque você merece. Você tá buscando isso. Se você está nessa live, você renunciou a outras coisas. Você podia estar zapeando pelo Instagram, fazendo qualquer outra coisa. Mas não, você está aqui com a gente. Você está aqui ouvindo. É sinal que tá rolando uma vibração, sabe? Que a gente está se conectando, que a gente está pensando junto, que a gente vai longe. Então, eu quero te fazer esse convite, Catina, para você estar com a gente lá no evento presencial Contabilidade Consultiva ao Vivo. Porque lá você vai encontrar com milhares de pessoas como essas. São mais de 3.500 contadores. Imagina só, os contadores mais avançados do Brasil, como o Wellington, estarão lá. Imagina ter a oportunidade de passar 3 dias com esses contadores, ensinando e aprendendo uns com os outros, trocando experiências práticas de campo de batalha, sabendo o que está funcionando para um, o que não está funcionando, como corrigiu, lidando com seus desafios. Você vai ficar 3 dias fora do negócio, você vai deixar de trabalhar no negócio contábil e vai trabalhar o negócio contábil, que é a função de um verdadeiro líder, um verdadeiro dono de negócio é esse, é trabalhar o negócio e não trabalhar no negócio. Então você vai trabalhar o negócio contábil como você nunca trabalhou antes e vai se reanimar para que você possa construir essa nova versão. A nova versão sua, da Catiane, da líder, da empreendedora, que vai construir uma nova versão da sua empresa contábil, muito mais próspera, com muito mais clientes, com muito mais faturamento. Essa transformação que acontece lá no nosso evento, Contabilidade Consultiva ao Vivo. Eu vou ficar muito feliz, Catiane, se eu puder te receber lá e receber todo mundo que está aqui com a gente ao vivo na gravação. Se vocês estão aqui, isso não é por acaso, gente. Isso é porque é para você estar aqui. É para você estar lá no Contabilidade Consultiva ao Vivo, junto com os maiores do Brasil. Então, com isso eu me despeço de você, te dando um abraço aí especial. Muito feliz de fazer essa live. Obrigado aí, Wellington, por você ter dado esse presente. Também me deixou animado, também me deixou cheio de energia. E é isso que acontece quando a gente encontra gente de bem. Eu espero encontrar cada um de vocês lá no CCV 25. Nos dias 25, 26 e 27 de junho, depois do imposto de renda, os maiores contadores do Brasil estarão lá. E eu quero te ver lá dentro também. Um abraço forte. Tchau, tchau.